E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do Papo Palestra. E bom, no vídeo de hoje, cara, vamos ter que falar da polêmica do jogo de ontem, né? Entre Palmeiras e São Paulo e Palmeiras, né? No caso, porque o jogo foi com o domínio de São Paulo no Morumbi, né? O que torna tudo mais ridículo ainda, enfim, mas vamos lá. Cara, é o seguinte, tá um chororô absurdo, brutal. Não sei nem explicar. Não esperava esse chororô todo, porque pra mim, sim, eu até falo isso no meu vídeo de ontem, pra mim foi pênalti. Sem querer também é pênalti, tudo mais, pra mim foi pênalti do Alan, né? Mas assim, não deu. Cara, quantos pênaltis o Palmeiras teve que os caras não deram? Na final do Paulista a gente teve umas polêmicas com o São Paulo exatamente sobre isso, né? Na primeiro jogo da final, foi uma final, se não me engano foi uma final, foi alguma eliminatória com o São Paulo que no primeiro jogo teve um pênalti pró-São Paulo, que acho que bateu na mão, teve algum contexto. No segundo jogo foi inverso e não teve o pênalti do Palmeiras, a gente reclamou e tal, beleza. Mas parece que é tipo assim, só existiu, primeiro assim, parece que o jogo foi o quê? 1-0 pro Palmeiras. Não, o jogo não foi 1-0 Palmeiras, ou seja, né, um pênalti, meu Deus do céu, não sei o que lá. Aí tem muita gente que fala assim, pô, mas o pênalti naquele momento, tá tudo bem, o pênalti naquele momento. Mas primeiro, ia fazer o pênalti? Ia converter? A gente não sabe, e assim, novamente, quantas vezes a gente já teve, não tô falando que a gente tem que normalizar erros, tá? Não é isso. A gente precisa ser coerente, mesmo a gente sendo palmeirense, é um canal de palmeirense para palmeirense, nós precisamos, não podemos normalizar que, contra o nosso time, então, erro é erro. O juiz foi horrível ontem. O árbitro foi horrível por vários motivos. Era pra ter expulsado também o cara do São Paulo, não expulsou. Naquela confusão ali, com que o cara foi bem tosco ali com o Enzo ali. Enfim, aí teve um entreveiro também. Só deu amarelo, talvez podia dar, sei lá, vermelho. Eu não sei. Isso talvez até prejudicaria o Palmeiras. Não sei. Entendeu? A questão do Andréas Pereira, pra mim, é bem discutível se foi pra vermelho, se não foi. A do Gomes, tem muita gente falando do Gomes, cara, pra mim não foi nem. Pra mim aquilo lá não foi nem falta, aquela que o Gomes acaba pisando no cara. Tem outro lance do Gomes também, com o chileno lá que acaba sangrando, mas que eu também não vi maldade no. Vi um contato de jogo, mano. Futebol é jogo de esporte de contato, enfim. Mas saiu o áudio do VAR, a gente vai ver o áudio do VAR hoje, aqui. É bem estranho o áudio do VAR, pra dizer o mínimo, é tipo uma discussão entre o VAR e o cara e tal. Vamos ver por ver aqui, mas, cara, honestamente, assim, como eu falei, eu não tô entendendo principalmente o chororô dos flamenguistas, tá ligado? Mano, vocês não ganharam do Bahia, igual a gente também não ganhou, beleza. Mas, pô, não fode, tá ligado? Foca aí no teu time, velho. Foca no teu time aí. Quantas coisas tem pro Flamengo aí? Pô, Flamengo? Falar de um outro time ser ajudado? Pelo amor de Deus, Flamengo? Quem é que tá falando que o Palmeiras vai jogar contra o Juventude sem mais da metade do time pelo Palmeiras ter ido mais longe no Mundial? Quem é que tá falando sobre isso? Pelo Palmeiras ter ido mais longe no Mundial e tá vivo ainda na Libertadores. Quem é que tá falando sobre isso? Será que isso não é uma influência muito maior do que às vezes um pênalti, que infelizmente no futebol às vezes é marcado errado, às vezes é marcado. Entendeu? Novamente, o São Paulino, por exemplo, aí não tô nem falando agora mais do flamenguista, que tá chorando lá por chorar, porque, sei lá, queria só que as decisões fossem pró-Flamengo e não pró-Palmeiras também, né, as decisões controversas. O São Paulino, ao invés de olhar pro time dele, que ganha de 2-0, mesmo depois do pênalti, ganha de 2-0, toma uma virada em casa contra um dos maiores rivais, cara, pra mim isso não justifica. O pênalti acaba sendo uma cortina de fumaça. Cortina de fumaça. Entendeu? Então, assim, novamente, nós vamos reagir ao áudio do VAR. Vamos ouvir o áudio do VAR, que ele é bem tosco, eu já ouvi já. Mas pra mim, novamente, lembrando, pra mim, falam assim, o Crespo falou, maior absurdo da minha história, maior absurdo que eu já vi como treinador, papapá. Mano, pelo amor de Deus, cara. Aquele Copa do Brasil 2023, se eu não me engano, que a gente é eliminado, e some a imagem do VAR, um lance que o cara estava impedido, e aquele jogo sim, um gol fez toda a diferença, não igual esse jogo aqui do São Paulo, que não foi um 0-0 ou 1-0, foi um jogo 3-2, o jogo continuou com bastante tempo ainda depois do pênalti, não foi no último lance, tá entendendo? Não foi que foi 3-2 e no último lance aconteceu isso, aí pô, o São Paulo poderia empatar, entendeu? Então assim, eu acho que tá patético, patético, principalmente os flamenguistas. O São Paulino isso na deles, foi contra eles e tal, mas principalmente os flamenguistas, mano, faz o teu, tá ligado? Faz o teu aí, ganha os jogos que vocês têm que ganhar, tá ligado? E o São Paulo, cara, vamos ser sinceros, tá uma draga do caramba. O resultado normal era o São Paulo perder o Palmeiras. O anormal foi aquele primeiro tempo ridículo que o Palmeiras fez. Isso foi o anormal, entendeu?
O anormal foi o Abel entrar com o Veiga, que não era para entrar, e ser basicamente um a menos em campo. Muitas jogadas do São Paulo foram pelo lado do Veiga, entendeu? Que nitidamente não está em condições físicas ainda de ter essa frequência que o jogo exige, entendeu? Tanto que o jogo mudou. O Alan, por mais que tenha escorregado e feito o pênalti, que acabou não sendo marcado, em pouco tempo já fez mais que o Veiga no jogo todo. Então, assim, pouco tempo que ele tinha entrado, né? Depois ele acabou jogando um tempo inteiro. Mas, assim, cara, eu não consigo... Eu acho muito patético. É claro que a gente tá falando agora também daquele efeito que é a maior banda dos últimos tempos da última semana, né? Que é a música do Titãs. Então, assim, é o lance mais polêmico de todos os tempos da última semana. Até semana que vem tem outro lance ser o mais polêmico da última semana e tudo mais. Pra mim, sumir a imagem do VAR. Isso aqui foi o seguinte: o juiz viu e falou, não. Aí o cara, não, tem certeza? Não, vocês vão ver. Mas não foi que sumiu a imagem. A do Caleri contra o Palmeiras sumiu a imagem. Sumiu a imagem. E ali foi um jogo que um gol fez diferença de fato. Porque era final do jogo, era uma série de coisas. Não era só... Enfim. Então, e mesmo assim o Palmeiras estava errado. Porque não tem que... Se você é um time que está dependendo de um erro de arbitragem, de um favor, de um erro, não sei o que, você está errado. Entendeu? E contra o São Paulo, eu como palmeirense, gostei do resultado, mas não gostei do futebol do primeiro tempo. Deu muita brecha, foi ridículo. Foi, novamente, se fosse um time melhor, porque o São Paulo é um time ruim, a verdade é essa hoje. Se fosse um time melhor, podia ter enfiado 3-4 no Palmeiras. O Palmeiras não jogou nada no primeiro tempo. Entendeu? Esse pra mim é um problema. Então, assim, agora, é claro que como foi, né? Um jogo tá 2-0 pro São Paulo no Morumbi, pô, se virou o primeiro tempo, eu já tava, pô, já tinha quase que desistido. Já tinha falado, caralho, que merda e tal. Quando você tem a virada, é óbvio que você, como palmeirense, eu gritei o caralho, não sei o quê, porque foi uma virada linda nesse ponto. Mas ponto de futebol, quando a gente analisa os 90 minutos, eu não tô satisfeito com o que eu vi ontem. Porque o time não pode dar aquele mole como foi os 45 minutos do primeiro tempo. Não pode, não pode. Então, assim, eu acho que os São Paulinos estão, enfim, tapando o sol com a peneira. E os flamenguistas estão surfando uma para flamenguista. Acho que, novamente, tinha que... Tanta decisão favorável ao Flamengo, pelo amor de Deus. E, novamente, tô vendo silêncio sobre o Palmeiras jogar contra o Juventude. Metade do time no meio de uma data FIFA, metade do time convocado no meio de uma data FIFA. Isso pra mim é muito mais problemático do que um pênalti. Quantos pênaltis tem na rodada que não são marcados pra cá, não são marcados pra lá? Enfim, um pênalti escandaloso ou um pênalti não escandaloso é pênalti. Não sei se foi escandaloso, se não foi, enfim, né? Novamente, vamos lá, vamos ver o áudio do VAR. Deixa eu dar um F11 aqui. Pronto. Só que é claro, ó, você tava de frente pro lance, não pode errar. Exato, eu tava de frente, foi o que eu vi, não foi nada. Aqui o 49 escorrega e atinge o atacante de São Paulo. Perfeito, escorrega, não é intencional, não é pênalti, não é pênalti. O lance é claro, eu vejo choque entre corpos. Perfeito, é o que eu vi, essa imagem não muda nada, Tudo bem, não é conclusivo, vamos na fechada. Não é conclusivo, Cadê? vamos na fechada. Vamos, ok, é o que eu vi, até agora é o que eu vi, nada. Eu vi o toque, né? Perfeito, eu vi o toque, Agora, mas... o Luciano toca. Ok, tem o toque, é não intencional, nada. A bola não tá em disputa, olha o frame. Tá em disputa, eles disputam a bola e eles Ele pega escorrega. em cheio na canela. Não, sem querer não é pênalti, é não intencional, não vou dar. Não, mas- Não é Sem querer também é falta. Não Olha é. o joelho na canela direita. Não Olha o é joelho. falta, não é pênalti, vou manter a decisão de campo, não vou dar o Ramon, pênalti. Não, Ramon. Fala! Não é pênalti! Não, Ramon. Não é Recomenda pênalti. a aplicação do pênalti, ok? Mas Não a vai dar. decisão final É minha. sua. Perfeito, eu não vou dar, vou manter a aplicação de campo. Sem querer não é pênalti, ok? Tiro de meta. Bom, vamos lá. Tem outro ponto também que foi até bom ter lembrado. É ridículo isso. Foi pênalti sem querer e sem querer é pênalti, sem querer é falta. Óbvio. Isso é a regra. O juiz viajou, errou feio. Só que vamos lá. O que eu também acho ridículo, também uma outra narrativa. O juiz roubou pro Palmeiras. O juiz foi mal intencionado, né? O São Paulo foi operado. Eu tenho certeza que Mauro César Pereira deve ter falado, vou até depois ver, deve ter falado que o São Paulo foi operado. Vamos lá, se o juiz quisesse roubar, era muito simples, ele não dava o segundo gol do São Paulo, porque teve uma falta ali, teve uma lance que você poderia discutir que foi falta ou não, em cima do Vitor Roque, na origem da jogada do segundo gol. O lateral, o Enzo, não sei o que, ele tem um esbarrão ali no Vitor Roque, ele dá um encontrão no Vitor Roque, né? Eles estavam indo disputar a bola, ele dá um encontrão no Vitor Roque, que poderia ser interpretado, ao meu ver, foi falta até, entendeu?
Tudo bem, não acho que seja um bagulho absurdo, meu Deus, tinha que ter, mas poderia ter, não foi nem no VAR, não foi no VAR. Então se eles quisessem roubar, era muito mais simples eles não dar o segundo gol do São Paulo, concorda? Porque eu sou um juiz aqui, saiu 1x0, beleza, pô, esse 1x0 eu não tenho o que eu fazer, eu tô querendo roubar o Palmeiras, pô, 1x0, saiu 1x0, foi gol, não foi impedimento, não foi nada, tá bom, vida que segue, foi gol. Aí o segundo gol, tem uma situação, até é que esperou, ficou falando com o VAR, tal, ele poderia ir no VAR lá, não, deixa eu ver e tal. Se fosse, né? É roubado e tal. Aí, tipo, não aconteceu. Ele deu o gol. Certo? Poderia não ter dado o segundo gol. O que ele vai pensar? Ele vai pensar assim, agora eu não vou dar o terceiro, porque eu não vou dar esse pênalti, porque o São Paulo vai fazer o gol, que nem é uma certeza, e pro Palmeiras poder virar, porque eu tenho certeza que o Palmeiras vai virar com 2x0 contra, no segundo tempo, o Palmeiras vai virar contra o São Paulo no Morumbi. Porra, gente. Aí ia ser muito idiota. Era muito mais fácil ele pensar, pô, o Palmeiras pode virar ou empatar 1x0. Não vou deixar ter o segundo gol, porque eu tenho uma situação que eu posso anular. Então, assim, falar que o juiz foi uma parada proposital, que ele ajude de má fé, que ele foi comprado pelo Palmeiras, que ele tá roubando o Palmeiras, aí ia ser desconhecer qualquer parada, não se ligar no que aconteceu, entendeu? Então é isso. O áudio do VAR tá aí, foi bem tosco mesmo. Temos que assumir, né? Sou palmeirense, mas tenho que assumir. Mas, mano, 3 pontos tá na conta. Segue meu pau. E é isso, mano. Um dia da caça, tudo caçador, velho. Tá ligado? Os São Paulinos bateram pra caralho na gente e esqueceram. A gente não esqueceu. Aquela eliminação pra vocês da Copa do Brasil tá engasgada. Tá engasgada. Agora foi, é isso. O troco veio. O futebol é isso, mano. E a gente vai ainda se fuder muito por erros de arbitragem. E vamos ser beneficiados por erro de arbitragem, porque erro de arbitragem é isso. Uma hora ele vai te beneficiar, uma hora vai te prejudicar. Deveria acontecer? Obviamente que não. Obviamente que não. Eu preferia que não tivesse acontecido o erro. Eu preferia que tivesse sido anulado o segundo gol do São Paulo, né? Porque, ao meu ver, tinha que ter sido anulado. Que aí fosse pênalti. Então vamos supor que o São Paulo fizesse o gol. Eu preferia que o Bobadilha fosse expulso. Eu não sei dizer se o Andréas Pereira tinha que ser expulso. Então, tem muita gente que acha que sim, tá bom. Então, Andréas Pereira expulso, Bobadilha expulso, porque o Bobadilha mata um contra-ataque quando já tinha cartão amarelo, né? Um expulso para cada lado e o Palmeiras tivesse virado. Porque os 3 gols também não sei se mudaria, tal, até porque o Andréas Pereira nem tem uma participação tão... Nem participa dos gols, por exemplo. Claro que a gente, né, obviamente que muda todo o contexto, um jogador expulso, mas enfim, não sei tudo isso. Mas o Si não entra em campo, né? Então que a gente tenha uma vitória e a vitória ninguém tira. É nóis, tamo junto. E se inscreva aí no canal aí, pô.